amor do Cristo esteja conosco neste dia tão importante, aqui neste lugar tão especial, nesta manhã também tão especial, inclusive do nosso país. A gente se sente honrado sempre por estar juntos em todos os convites onde a gente possa abrir o coração, onde nós possamos compartilhar experiências, né? E este é o objetivo desta manhã, da minha fala. Eu sou de formação médica, obviamente, neonatologista, intensivista neonatal. Eu ainda trabalho, já sou formado há 43 anos e faço UTI neonatal acabei de fazer porque até dezembro de 2023, daí eu disse, porque era muito tempo e muito estressante. Porém, é de uma vida de muitas experiências, de muitas emoções e muitas coisas muito especiais, né? Todos nós, eu posso afirmar, temos desafios constantes a cada dia, a cada instante. Sempre desafios que, na realidade, na essência, têm a significação de oportunidades, possibilidades, né? Quando a mim foi dirigido, e eu quero agradecer sempre a todo esse trabalho da AME, e principalmente essa integração, que eu digo que já começa no contexto da integralidade, aqui em Santa Catarina, da AME e das AMEs regionais, com esta casa de trabalho, Núcleo Espírita Nosso Lar, uma casa demais que vai fazer, está beirando os 50 anos, né? E também para nós, trabalhadores dessa casa, quando eu entrei aqui, em 1994, tinha 150 trabalhadores voluntários. Hoje é em torno de 3.000 voluntários, né? Ela tem uma amplitude enorme, até porque vem pacientes de todas as partes do planeta para buscar auxílio, buscar ajuda, conforto, amparo, alívio, cura de seus males, né? Como já foi sempre dito, males esses muito mais complexos, porque eles não são só do corpo, é da mente, é do espírito, né? Então eu aqui adentrei dentro de um desafio da mesma forma que eu acredito que muitas pessoas têm. Porque quando eu formado, eu acredito que isso passa quase que sempre a todos nós, seja estudantes, por mais que sejam pessoas bondosas, ou os profissionais. Eu também tive desafios incríveis, que depois eu vou acreditando e acreditando que seja coisa do universo, do mestre, né, do nosso Pai Maior e da espiritualidade que nos orienta, que nos conduz. Porque desde um fellow que eu perdi com um mês, né, no Children's Hospital Filadélfia, que eu perdi com um mês. Eu tinha tudo certo, tudo planejado. Com um mês recebo uma carta que vem uma nova chefia de Stanford, mudando completamente todo o planejamento dos fellows, dos estrangeiros, o custo dobrado. Família pobre e impossível, ou seja, desisti do meu fellow por uma condição que nem foi minha. Isso foi uma parte assim que me colocou como um grande desafio. O outro era professor auxiliar da Universidade Federal, tal, e de repente veio um movimento jurídico que interpelaram todos, e eu estava aprovado, todos interpelaram juridicamente. Eu não interpelei, e daí todos tinham sido aprovados, e eu não aprovei. Mas eu só fui saber 20 anos depois, coisas de detalhes que eu vivi e vivenciei daquela história, que para mim significou experiência de algo extremamente desafiador, para eu entender também o quanto que existe um comando da espiritualidade em nossa vida, para nos fazer passar, compreender e seguir, ao invés de enraivecer, de se colerizar, ao invés de desistir, né? Hoje aqui estamos abordando uma temática extremamente importante, porque a nossa vida humana, ela deve ser uma vida humana integrativa,
integralizar-se com os nossos próximos, mas fundamentalmente com aquilo que o Evangelho já define, com a maior de todas as escolas, a nossa família. A gente tem diversas possibilidades de colocar em prática tudo isso que essa própria temática que o Congresso nos fala, que é a integralidade na assistência à saúde, ela é muito mais ampla, enormemente ampla, porque integralidade e assistência à saúde não é de agora. A integralidade e assistência de saúde tem relatos de 6.000 anos, mas isso não é algo só dito, isso é algo comprovado. Na Biblioteca do Congresso Nacional dos Estados Unidos tem um papiro, Edwin Smith. Na Biblioteca da Universidade de Leipzig tem um papiro, de Ebers, com todos os detalhes de diagnósticos, mais de 700 receitas e tratamentos espirituais oferecidos, amparos oferecidos, confortos oferecidos, tratar, diagnosticar, amparar, acolher, reabilitar, e não só corpo físico. Isso já são constatações. Mais de 6.000 anos. O mundo vem em processo evolutivo. Uma medicina que nós todos respeitamos, todos, quando a gente quer aprofundar e sair um pouco da nossa, é a medicina hindu, a Ayurveda, a medicina tradicional chinesa, milenar. Elas são milenares. Elas não vão no ponto da ferida. Se conversa, se tenta entender esse ser quem ele é, se busca alternativas dentro das suas crenças e possibilidades, então você aí está oferecendo aquilo que nós chamamos, na essência, de integralidade. Assistir não só ao corpo, não só à doença, mas fundamentalmente o ser todo. Olha o tempo. 5.000, 6.000, mais recente, perto do nosso mestre maior, tem fatos históricos muito relevantes. Quando Homero escreveu Ilíada e a Odisseia, que tem todo o trabalho, toda a luta, todo o mental, todo o histórico, né, de Odisseu, de Ulisses, a base, os princípios nessa Grécia Antiga e dentro dessa literatura se chama compromisso, lealdade, ética, moral, apoio e busca familiar no reencontro. E quem que utilizava esses recursos de ética, de moral, de amparo, de lealdade? Quem? Quem nasceu em Cós? Hipócrates. O juramento desse médico, que todos nós hoje, estudantes, médicos, fazem ao graduar-se, toda essa base dele, dos mestres de Hipócrates e seus discípulos, foram formatados mais ou menos em torno de 400, 300 anos antes de Cristo, 400, que era a época dele, dentro dessa base chamada aqui integralidade. Honra teu paciente, honra teus mestres, honra e ensina quem vem depois de você. Mostre seu exemplo, trate com respeito a todos. Você nem sempre está ali para botar o dedo numa ferida e pensar na ferida. Pense no ser que está diante de você. Respeite este ser. Auxilie. Alivie. Está tudo no juramento de Hipócrates, 400 anos antes de Cristo. E é óbvio que tudo é evolutivo. E a gente aprende, não importa quando, mas aprende. E o mestre de todos os mestres, configurando tudo que possa existir de conhecimento da espiritualidade e desse mundo espiritual, com sua vida absolutamente 100% dedicada ao aqui e o agora, com mansuetude,
com paz de espírito, com leveza, com fé robusta, com fé absoluta no Pai maior, Jesus. As religiões são várias, os livros são vários, com idiomas vários, mas fundamentam-se na mesma essência. Servir com humanidade, com compaixão, com integralidade, com ética. A medicina de Jesus, a medicina do amor incondicional. Então nós voltamos a épocas enormes, longínquas, e a gente vai extraindo, porque a gente precisa também, isso é importante, facilitar a nossa vida e viver de forma mais simples. E para que complicar? Por que eu esqueço todo esse passado? Por que eu vou me debruçar aqui agora, pegar uma célula e em cima dessa célula eu esqueço esse passado? Se eu não ver nada, eu não avanço, eu preciso ver? Não. Eu não preciso ver. Eu já vejo com o meu coração. Eu já vivi experiências que eu posso compartilhar e devo, elas não são íntimas, de que não tem explicação. E todos nós aqui que já lemos coisas, dizem assim, aquilo que você não encontrar explicações, vai para o campo espiritual. É coisa de Deus. Porque eu, quando peguei um aborto, e o obstetra colocou este bebê de 400 gramas na minha mão, e sem vida, amarrou assim, porque eu estava no berço, eu, como 99,9% dos neonatologistas, diria, tudo bem, então eu vou, qualquer coisa me chama, eu estou aqui perto, 1 minuto. Não, eu não disse isso. Eu peguei aquele saquinho fechado, abri, coloquei na minha frente, berço aquecido, olhei e fiz igual um autômato. Peguei um tubo 2.0, intubei, ventilei, rosou, coração bateu. Levei para a UTI neonatal, que fica a 1 andar acima. Mauro é o nome dele. Ele mora em Tijucas, tem filhos e tem família, e a gente se ama. Então, é coisa minha? Eu disse, claro que não. Perdão, mas não tem nada a ver com as minhas técnicas de UTI neonatal, de intensivista neonatal, nada. Eu falo diante do CRM, do que for, nada, não foi minha técnica. Porque aquilo ali, ou aquela situação, é sopro divino. Aquilo não é característica de reanimação normal. Então, essa é uma experiência, por exemplo, que eu compartilho, porque ela está no outro ponto, de dizer a quem está, seja dentro da medicina ou na área de saúde, para nunca desistir, para realmente entender que Deus é Pai, Ele existe, Ele está dentro. Nós precisamos acionar com humildade e gratidão e vencer no dia a dia aquilo que é dificílimo, perdão, Senhor, dificílimo, porque já li outros evangelhos, algo dificílimo de vencer em cada um, o orgulho e o egoísmo. Tudo que eu, na minha vida pessoal, fui estudar, seja fisiopatologia, disso, daquilo, a mistura, a medicina e a espiritualidade, tudo que eu pude estudar e comprovar nos desarranjos todos, celulares, mentais e etc., estavam ligados a essas duas coisas. Essas duas coisas, dificílimas. Porém, a gente que está vivo, com capacidades várias, com possibilidades infinitas, a gente vai estudar e a gente vai dizer, vou abrir o meu coração, obviamente, tem hora que eu preciso dizer que é dessa forma, não sou perfeito, a gente está no mundo assim mesmo, somos um espírito, vivendo uma experiência humana,
de diversas formas e vamos viver outras. Tem a gente acreditar e deixar que algo fale em nosso coração e a gente, com humildade. Como é incrível se a gente conseguir, num ato ou no outro, no dia a dia, ao invés de desistir, ficar truculento, rabugento e falando o tempo inteiro o contrário, deixar falar esse tipo de voz em nós, essa ação de amorosidade, de fé, de humildade, para que as coisas possam acontecer, milagres acontecerem, né? Porque a mesma coisa aqui, ó, nessa instituição, quando em 1993 fui para Porto Alegre, porque eu sempre era criança, eu era família de pescadores, aldeões, e vivia em igreja, em missa, na porta, lia o que sabia, e depois fui lendo homilia o tempo inteiro, homilia. Eu cresci assim, e achava que ia ser sacerdote, mesmo depois fazendo medicina, ficou com isso muito forte em mim, mas forte, fortíssimo, a ponto de me colocar em parede para saber o que eu fazia. Cheguei a pensar coisas que aparentemente a nosso ver hoje parece insana. Pegar algo, sair de porta fora e ir falando, sentando numa praça, falando com um grupo, com outro, com outro, com outro. Aí fui lá, fiz um contato com a esposa do Dr. José Lacerda de Azevedo, 1993. Aí fiz um agendamento no Sopão dos Pobres, em Porto Alegre. E fiz uma consulta lá, depois de 2 meses. Essa consulta foi absolutamente uma experiência raríssima, incomum, que eu vivi em 4 paredes, com uma mesa, com muitos médios, com muito treinamento e muito esforço. Me colocaram umas informações de formas incríveis que eu não tinha a menor noção. Eu estava entrando no sistema, nesse mundo assim, de colocar à disposição. Eu, quando saí com aquilo tudo, com os gritos, com as mães, enfim, com muitas coisas em mim, tentando de alguma forma falar comigo como se eu tivesse vivido há milhares de anos atrás, as mesmas pessoas, com outras línguas. O doutor José Lacerda, ele me entregou no final, numa sala que eu estava trêmulo, cheio de sudorese, um papel. Eu achava que ele me passava diversos tratamentos, várias sessões disso, poderia ser lá ou em algum outro lugar. Não, ele me deu um papel. Era uma receita. Voltei lá, eu não entendi. Ele disse, a sua receita, por favor, pode ir. Aí essa receita, em casa eu fui ler. Tinha o nome de 5 livros. A minha receita. No meu primeiro livro, há 2000 anos. O segundo livro, 50 anos depois. O terceiro livro, Paulo Estevão. O quarto livro, Deixe-me Viver. E o quinto livro, Nosso Lar. É de arrepiar, claro. Estou conseguindo controlar a emoção. Mas eu vivi todos eles, um a um. Eu sou neonatologista. Eu tenho um pacto absurdo em tentar mexer nessa dualidade de vida e morte, de renascer e de ficar e de... A gente chegava a dizer até, não vai, tem que voltar, você precisa ficar, você precisa, com os bebês extremamente graves, assim, nesse tom. E daí, quando eu comecei, que passou uma fase, eu estava vindo aqui, lá embaixo no auditório, tem esse grande auditório, mas nós temos o original da nossa casa ali embaixo, para 50 pessoas. Eu estava ali, quando uma médium me pegou no braço, o irmão já era esperado. Eu disse assim, não me conhece, eu fiquei no meu silêncio, nunca me viu, estou aqui. Eu acho que muita gente já deve ter vivido experiências parecidas, mas foi onde eu adentrei ao nosso lar. Há 30 anos atrás. Vejam só, para viver na prática a essência que é essa temática, a integralidade, a medicina de Jesus. Ou eu desisti, ser alguém comum, e eu não desisti.
porque não era fácil ser disciplinado. E aqui na casa, a nossa direção, irmão Álvaro, irmão Dalério, irmã Cátia, enfim, sempre dizia: disciplina, pontualidade, porque você não está por você. Pacientes, suas dores, suas dificuldades, eles lhe esperam. E mais, se não for o físico que você não vê, vem os pacientes espirituais. E a gente vai aprendendo, e muitas informações recebendo, e agregando aí dentro da minha vida, e disse: e agora já tem a resposta, achei a resposta. Medicina e espiritualidade, essa fusão que eu achava que era para ser sacerdote, sair pregando, tudo encontrei aqui, nesse rol incrível de número de pacientes que adentram este ambiente sagrado, e fui colocando de forma inteligente e humilde ao mesmo tempo, em todos os lugares onde eu estou. Em todos onde eu pude estar, enfim, principalmente no meu trabalho. Aí no meu trabalho aconteceram coisas, assim como aconteceu aqui. 2 experiências únicas. Um grande amigo, formado em medicina fetal, formado na universidade, ele é um PhD de Vanderbilt, lá no Tennessee, Estados Unidos. Ele era uma sumidade. Aí recebemos aqui uma gestante, com o laudo dele. Laudo dele, a irmã passou para mim: para o irmão dar uma olhada. Era um póli mal formado. Ela já estava em pensamentos de abortamento, porque era muito mal formado. E o laudo dele, impossível dizer qualquer coisa, porque nem sabia. Esta gestante, que por aqui passou e fez muitos tratamentos dentro dessas câmaras de tratamentos e outros, nasceu seu filho. Só com uma malformação do pavilhão auricular. Eu, São Tomé, porque perfeito não se é, fui buscar informações, e esse irmão disse: está aqui, confirmei e fiz. Esse foi o laudo que eu dei, não retiro o laudo inicial. Não sei o que aconteceu. Essa era uma situação vivida. Eu estou enriquecendo apenas. Estou enriquecendo porque o dono disso tudo, dessas transformações, dessas informações, realmente é a espiritualidade, é o Mestre Jesus e tudo isso, que comanda tudo isso. A outra situação foi, numa terça, no CAPC, chegou um paciente em maca, sem movimento. Não dava para ir em cadeira, sem movimento. Ele foi recebido no CAPC, lá no Ribeirão da Ilha, nosso centro de apoio ao paciente de câncer. A gente até, assim, de forma simples, aqui lá é o nosso braço científico, aqui é mais a parte do filosófico das doenças mentais, mas este irmão fez, em média, 2 anos de cirurgia, sim, mas a maca nos 6 primeiros meses, cadeira de roda nos 6 meses seguintes, muleta no ano seguinte. Ele adentrou o nosso lar com as próprias pernas. Ele tinha laudo de Neuro de São Paulo, que é um centro, assim como Rio Grande e tantos outros que têm, tão conceituados, de absoluta diagnóstico fechado. Impossível para este irmão. Impossível, só estava faltando estar escrito. Este irmão, ele caminha, ele anda, dependente assim. Para mim, assim como era da antiguidade, com aqueles povos todos que precisavam ver para crer, mas só estava vindo confirmações, não só para mim, mas para tantos, assim quanto essa quantidade de pacientes que têm seus nódulos, e aí o médico ainda diz: tinha, eu vou fazer cirurgia rápida, porque o nódulo absolutamente não tem raiz, está fechado, está encapsulado, vou tirar, está cirurgia tranquila, não sei o que você fez, continue fazendo. Essas perguntas e essas respostas, essas indagações com os nossos pacientes, faz aprofundar esses conceitos que nós estamos falando, que o irmão abordou anteriormente dentro desses princípios da Associação Médica Espírita Brasileira, e sempre, né, com gratidão a essa mulher extraordinária da espiritualidade que nos abençoa, que está junto, irmã Marlene Nobre, que a gente tive o prazer enorme, que prazer de conhecer aquela criatura.
Porque a irmã Marlene, ela fez uma ligação para o nosso presidente, quase do tipo, ei, estou mandando, tipo assim. Ela disse, você, Álvaro, precisa urgentemente, pegue esta AME para vocês, organizem. A nossa AME vivia momentos delicadíssimos, assim como foi, acho que de São Paulo. Delicadíssimos. E ele passou para a nossa presidência, o irmão Álvaro, eu sendo o coordenador da área médica do nosso lar, ele disse, você vai pegar? Eu disse, olha, UTI neonatal, universidade, e mais família, mas eu não tenho condições, é impossível, mas eu tenho um nome, que já está aposentado, irmão Nilton de Oliveira. Nosso irmão Nilton Marques, perdão. Nosso irmão Nilton Marques foi presidente, o primeiro, e reaglutinou um grupo de pessoas abnegadas, junto com a nossa casa, aí a casa inteira. E esse grupo reestruturou nossa AME, que hoje ela vive, hoje ela está bem. E a doutora Marlene falava assim para nós, a AME de vocês é pequenininha, hein? Mas é muito iluminada, tem muita força. Pequenininha, ela dizia ainda, mas é muito forte. Baseado nesses princípios que nós estamos colocando de integralidade. Porque a integralidade, para nós médicos, estou falando assim, está datada para nós, sabe quando? No artigo 198 da Constituição de 88, as bases do SUS. E na Lei 2020, de 1990, os princípios do SUS. Universalidade, integralidade e equidade. Não é à toa que por onde andamos e viajamos, as pessoas dizem, meu Deus, o sistema de saúde, o sistema, falo, teórico, enfim, o sistema de saúde de vocês nas bases é incrível, incrível. Ele não pede ninguém para estudar que seja só doença, ele faz o médico, o estudante, o profissional de saúde se envolver com o paciente todo. Não só em tratar doenças, mas fundamentalmente na promoção, na prevenção, no amparo, no cuidado integral deste ser, fazendo com que cada um de nós também possa entender cada vez mais que realmente não somos só corpo, como o Dr. Bezerra, que sempre colocou o seu triângulo de corpo, mente e espírito, precisamos sempre ir nesse tripé, valorizar profundamente a medicina de Jesus, que trabalha dentro do contexto da humanização, do amparo, do conforto, do amor incondicional, da amorosidade, do importar-se com o outro. E como faz diferença. Então eu testemunho assim, como fez extrema diferença na minha vida, temos a certeza absoluta que faz sim a diferença na vida de muitas pessoas. Lugares que nós não imaginávamos, e os irmãos que estudam muito, eles têm esse conhecimento muito mais ampliado. As maiores universidades americanas, a começar por Harvard, que neste mesmo início de AME foi que deu a abertura para botar espiritualidade nos seus conceitos, nos seus departamentos. Harvard, Duke, John Hopkins, Oxford, Taipei, USP, a nossa de Minas Gerais, sim, que com o doutor Alexander, a nossa UFSC e as universidades todas quase estão assim. A gente diz que as que não estão, elas estão gestando, estão indo nesse caminho de ensinar, de dar oportunidades a todos os profissionais de saúde e aos pacientes entenderem e lutarem juntos com esses profissionais por seu tratamento, por seus direitos e por seus tratamentos, compartilhar juntos as suas emoções, não ter vergonha, abrir esse leque, né? Hoje, quando eu trabalho com as crianças, eu tenho facilidade assim no meu coração, porque eu vou muito gradativo para sentir e poder respeitar as diferenças de crenças, mas ao mesmo tempo eu não tenho dúvida nenhuma, absoluta, do valor e da importância que é o tratar de pessoas, dos seres humanos,
com integralidade, com amorosidade, com compaixão e se importar pelas pessoas. Isso, na realidade, é fórmula de sucesso. E aí a gente diz, por que não fazer? Quem ainda não fez, por que não fazer? Por que esperar por amanhã? Esperar por aquilo que na nossa casa a gente fala há tanto tempo. Esperar a dor. Você quer esperar a dor para poder sair, ir até Deus, até Jesus. Não espere a dor. Já dê esse passo. Tem muitas portas abertas nesse planeta. Várias. Em todos os lugares há uma porta aberta, dando essa oportunidade. As universidades dando essa oportunidade. E nós compreendendo o quanto que é importante tratar o todo. Precisamos cuidar bem da nossa alma. Precisamos cuidar bem desse cantinho tão especial. Precisamos sim, de forma humilde, buscar, pedir. Porque o Evangelho é claro, pedir e obtereis. Assim como ele é muito mais claro ainda em que diz, qual o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o segundo é tão importante quanto este, Jesus dizia. Ame o seu próximo. Não é amor de beijos e abraços, porque o Evangelho também é claro. É de importar, é de perdoar no anonimato. É de se importar com o outro, é de interagir, é de se integrar. Essas experiências são muito especiais, né? Integralidade, que na essência é tudo isso que a gente falou o tempo inteiro, é se importar no todo com quem você está próximo, o seu paciente, o outro é um todo. Corpo, mente e espírito é a alma. E é muito importante abrandar esta alma, porque nas coisas mais delicadas que nós vivenciamos aqui, já no nosso trabalho, lá no CAPC com os pacientes de câncer, nós temos absoluta certeza de quanto é forte aliviar, acolher, ouvir, dar a esperança, o quanto que isso é especial. É muito especial. Algo que todos podemos fazer, independente de nossas profissões. Todos nós precisamos nos importar conosco mesmo, nos ajudar e abrir o nosso coração sem medo nenhum de ser feliz e servir. Servir a Deus, a Jesus, a espiritualidade, independente do texto do livro que você possa seguir, mas que ele possa estar baseado nesta linha de amor incondicional, enfim, de sermos felizes, né? É isso aí que eu queria compartilhar, porque sempre tem algo que acaba ainda sendo no esquecimento, mas eu queria testemunhar o quanto que nós precisamos do Mestre, o quanto que a nossa vida tem sentido o hoje, aqui e agora. Como dizia também na filosofia, o ontem a gente não consegue. O amanhã é uma das causas da sociedade contemporânea. Está cheia de estresses, competições terríveis. Mas hoje é nosso dia, de cada um, independente do tamanho do desafio que você tem, está vivendo, não importa. Hoje você pode fazer a diferença. Hoje você tem todas as possibilidades de abrir o coração, enfim, de aceitar todo esse amor do Cristo, todos esses ensinamentos, todas essas sabedorias e seguir em frente para uma vida melhor e mais feliz. Eu agradeço de coração a cada um aqui presente. Enfim, estamos juntos no mesmo caminho e esse caminho só tem um sentido. Nós estamos aqui para sermos felizes, que a gente não desista disso, desta felicidade de ser filho de Deus e poder ter uma vida melhor depois. Mas fazer o hoje é fundamental. Um beijo no coração. Obrigado.